Shalom, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, dia 117, de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon. Hoje é o último dia da sessão 3, da parte 3, tá? Essa sessão 3, que é dando ouvidos ao Lashon Hara. Nós temos as 3 partes, já estamos na terceira e ela só tem 3 partes. Então significa que hoje, no dia 117, nós estamos no último dia da sessão 3. O dia 117 diz respeito a 27 de Tevet, do primeiro ciclo, que começa em Tishrei, e 28 de Tammuz, do segundo ciclo, que começa em Nissan. E o título é muito instrutivo, é muito importante, é muito recorrente, é muito difícil ser genuíno e se chama arrependimento. Então eu vou ler a máxima do dia sobre arrependimento. Claro que a máxima vai ser abordada na parte filosófica do estudo. Ao sábio foi concedida uma vida nova, porque ele perdoou os que lhe causaram mal. Antes mesmo de começar a leitura, a gente novamente, isso também, como isso é repetitivo, novamente a gente já tem aqui uma ideia geral e às vezes até mesmo não geral, específica e profunda, só lendo a máxima. Vida nova, sabe, peso, quando te pesa. Quando você dorme e o travesseiro te incomoda, não é? Isso, falando sobre virtudes, né? Não sobre a parte física, mas aquelas coisas que ficaram não resolvidas, aquilo que você não perdoou, aquilo que, às vezes até que não te perdoaram, coisas que a gente leva pro travesseiro, pra cama, pra hora de dormir e o sono fica pesado. Sabe quando a gente se livra de tudo isso? Pede perdão, é perdoado, resolve algumas coisas, enfim, faz esse ajuste na nossa vida, principalmente nesse sentido de relacionamento, e a gente acorda no outro dia novinho em folha, e daí você pensa, ou novinha em folha, você pensa, nossa, que sono bom, que noite boa de sono, sem preocupações, sem coisas. É parecido de quando a gente está cheio de pepinos, cheio de problemas e quer resolver na hora e não funciona, dá ruim, você está irritado, você não consegue pensar, tem uma névoa na frente e você dorme aquela noite de sono maravilhosa e no outro dia parece que aquele problema que era enorme fica tão, mas tão pequenininho, fica tão distante, que nem no filme do Shrek, tão distante. É esse sentido que diz aqui de uma vida nova, porque perdoou. Então, aquele peso, aquilo está a menos. É como se aquela mochila pesada que a gente vai colocando um monte de lixos dentro, de coisas pesadas mesmo, de pedras, de problemas, de infortúnios, de reclamações, aquilo vai pesando na mochila que você tirou um peso de dentro dela para continuar a sua caminhada. Então, ao sábio foi concedida uma vida nova, porque ele perdoou os que lhe causaram mal. Aqui a gente já entende, mesmo sem ler a parte filosófica, pode interpretar aqui que este sábio, quem é este sábio? Não é? Ou quem é que perdoa? Quem perdoa é sábio. Então há uma sabedoria aqui, nós temos isso precisa ser genuíno. E nós falamos no dia 117, hoje é o 117, no dia 116, se eu não me engano, que nós precisamos treinar isso. Nós podemos primeiro começar porque tem uma recompensa ali, depois nós vamos indo conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso tamanho. Mas de repente, né, não mais que de repente, isto fica genuíno. Então aqui nós adquirimos um pouquinho de sabedoria. Arrependimento. A ordem padrão da Teshuvá, que é o arrependimento, aqui está entre parênteses, vamos entender que, vamos ler o texto, mas vamos sempre ter em mente que este arrependimento tem por objetivo retorno, não é? Então tem Teshuvá e Teshuvá. Esse Teshuvá é um retorno ao status quo antes do pecado, antes daquilo que nós pedimos perdão, aquele motivo que motivou nós termos que pedir perdão. Então ele é um arrependimento, o arrependimento ele impulsiona este retorno, ele nos dá o direito deste retorno, por isso as palavras estão sempre juntas ali. Você não retorna sem se arrepender, mas também você não se arrepende se não entender
essa palavra arrependimento como aquele remorso, aquilo que você remói por dentro, aquilo que não está certo. Precisa sentir isso. Por quê? Porque aí ele é genuíno. Se você diz assim, eu vou pedir perdão porque agora era Yom Kippur, porque agora era não sei o que, eu vou pedir perdão porque diz que se eu pedir perdão, tudo melhora, eu sou perdoado por Deus e eu durmo melhor e aqui diz que eu tenho uma vida nova, então eu vou lá e pedir perdão. Se não houve o arrependimento, este perdão, não sei, você se arrependeu, mas não retorna a lugar nenhum. Mas esse arrependimento só pode existir se houver um remorso, quer dizer, se haver um remorso, quer dizer que você entendeu, que você admitiu, nós precisamos admitir o erro. Aí é genuíno, senão é falácia, é da boca para fora. Então a ordem padrão da Tchuvá, pelos pecados entre o homem e Deus é, 2 pontos, confissão, arrependimento e a resolução de nunca mais repetir o ato no futuro. A pessoa que quis ouvir alguém relatar Lashon Hará deve passar por esse processo. Então, como nós estamos no último dia aqui sobre não dar ouvidos, né, ou dar ouvidos ao Lashon Hará, veja que ele está especificamente falando desta pessoa. Aqui nós arrematamos o último dia da sessão 3, da parte 3. A pessoa que quis ouvir alguém relatando, aquela que teve o desejo. Lembra um dia aqui que nós conversamos sobre aqueles vizinhos, aquelas pessoas que estão discutindo, algum problema na rua, sei lá, alguma coisa que você vê ali e não diz respeito a você, você não vai mudar o resultado, você não vai ajudar, você não tem nada que ver com isso, enfim, mas você diz pro outro, para aí, só um pouquinho, eu já converso com você, eu preciso escutar, e você quis escutar. Não é? Isto é intencional, esta pessoa tem que fazer este processo do arrependimento que diz respeito à confissão e o arrependimento, é a resolução de nunca mais fazer isso. É aquela promessa que a gente faz para a mãe e para o pai, eu prometo que nunca mais faço. Aqui é sério, não é? Aqui é para não fazer mais mesmo. Se a pessoa realmente acreditou no Lashon Hará, essa pessoa que quis dar ouvidos, tá? Os passos acima devem ser precedidos por um esforço bem sucedido de convencer a si mesma de que a informação não era exata. Isso aplica-se também quando a Halahá permite que ouçamos a informação para um fim construtivo, mas não nos permite acreditar nela como um fato. Veja que aqui ele está resumindo todos os dias, não é? Não é porque é construtivo você escutar a Halahá, que a lei judaica permite, ou aqui vamos dizer assim, a nossa ética moral costumeira aqui da sociedade permite que você escute, porque pode ser uma coisa séria e você pode ajudar, mesmo permitindo, você tem que ter aquele discernimento, aquela noção de que mesmo assim você não há uma permissão aqui de acreditar no fato. Nós temos que pesquisar, nós temos que analisar, nós temos várias coisas, como a gente já viu. E no começo do parágrafo, ele vai dizer, se a pessoa que realmente acreditou, esses passos acima da confissão e do arrependimento, que é o que ele quer dizer, deverão ser precedidos por um esforço bem sucedido de convencer a si mesma de que a informação não era exata. Quer dizer, nesse caso aqui, que não é aquele do perdão que nós estávamos falando antes, nesse caso aqui, nós precisamos estar convencidos para ser genuíno e poder fazer esta confissão e esse arrependimento, porque nós quisemos ouvir, tá? Mas nós precisamos nos convencer de que aquilo não era exato, não é? Então aí sim vem todo o processo. Em geral, os pecados entre o homem e o seu semelhante exigem que peçamos perdão ao semelhante, não é? Porém, isso não se aplica quando aceitamos Lashon Hará, porque você ouviu, você não tem que pedir perdão a ninguém, não cabe aqui. Para quem que você vai pedir perdão? Você aceitou ouvir, você teve a intenção de ouvir o Lashon Hará, tá? Então aqui não exige que nós vamos pedir perdão. Porém, isso não se aplica quando aceitamos Lashon Hará. Sempre que o ouvinte não tiver agido com base no relato, de forma a prejudicar o sujeito, não será necessário pedir perdão da pessoa. Então, por exemplo, você ouviu o Lashon Hará, mas não fez nada a respeito, você não prejudicou essa pessoa, você não levou adiante.
você não escutou, mesmo que intencionalmente, e sem mesmo saber se era exato, se era verídico, se existia algum fundamento ali e se você poderia ajudar ali. Então você fez tudo isso, você não saiu falando, você não saiu relatando aquele telefone sem fio que deixa a poeirinha, o avá que lachonará. Você não fez isso. Então você não prejudicar o sujeito, você não será necessário pedir perdão. De fato, a pessoa não deverá ser informada de que foi falado lachonará sobre ela, pois isso só serviria para magoar seus sentimentos e pode envolver rehilute. Esse rehilute aqui é o discurso que causa ódio, que nós vamos ver no dia 118, que nós não chegamos ainda. Aqui, vamos entender bem, de fato, a pessoa não deverá ser informada de que foi falado lachonará sobre ela. Quer dizer, tem terceiro, tem quarto, tem quinta pessoa, foi falado lachonará sobre fulano. Você sabe que foi falado lachonará sobre fulano porque vieram e falaram para você, por exemplo. Esta pessoa não deve saber. É aquela história que a gente diz assim, eu tô pensando aqui, tem uma coisa, sabe, que eu queria te contar, mas não sei se devo. A pessoa curiosa vai dizer, sim, né, me conta, estou curiosa, quero saber. É sobre você, é que fulano falou sobre você. Você está causando aqui como diz ali, o rehilute, que é aquele discurso de ódio, que sai da sua boca o discurso de ódio e você causa na outra pessoa mágoa, sentimento de rancor e até tristeza, porque este lachonará, como nós vimos desde o começo, não quer dizer que fosse verdade. Então aquele ouvinte escutou, saiu passando adiante, o outro que escutou que tinha escutado antes passa para o sujeito ao qual foi falado, e este se magoa, esse se machuca e acaba criando um ódio sobre aquela pessoa, ou às vezes até sobre as duas, não é? Mas principalmente sobre aquela pessoa que falou. Então não sejamos nós, nem mesmo esta ponte que faz o ouvinte de lachonará intencional e aquele ao qual foi falado, não sejamos nós a ponte que liga um ao outro, criando esse sentimento de ódio, porque nós estamos fugindo disso. Não é? O trabalho do Hafetz Haim, uma lição a cada dia, lá vou eu que esqueço sempre de dar a fonte, é esta, uma lição a cada dia. O trabalho dele foi para melhorar, para harmonizar, para trazer a redenção, a harmonia mesmo entre os seres humanos, não é? Entre nós e o semelhante, entre nós e a divindade, e não o contrário. Aqui é uma luta incessante contra o ódio, seja ele gratuito ou não, porque na maioria das vezes é gratuito. Aqui acaba sendo gratuito, porque fulano que diz que ciclano falou que de você. Então essa parte é o lachonará. Nós vamos entrar para a parte filosófica e entender a máxima aqui. Eu tenho certeza que ficou muito bem explicado toda essa sessão 3, porque o Hafetz Haim é aqui nessa compilação maravilhosa do Sr. Shimon Filkman e Yitzhak Berkovitz, ficou muito bem explicado, muito sintetizado, e nós, como a gente vem trabalhando devagarzinho, dia após dia, nós já entendemos todo o processo, como é que ele deve ser para chegar e agora sim eu devo falar ou não. Nós já entendemos, então eu acho que ele arrematou muito bem aqui a sessão 3. O novo contrato com a vida. Então agora nós vamos entrar na parte que é mais filosófica, que é da máxima, um novo contrato com a vida. Quando você perdoa as pessoas, quando aquilo que era um defeito, era um erro no alvo da pessoa com relação a você, agora você perdoou. Então você não tem este pezinho dela. Este peso agora é dela, se caso ela fizer novamente, ou se ela não entendeu, você perdoou e ela pediu. Se ela pediu perdão, não é? Você não perdoou simplesmente no seu pensamento, mas ele pediu perdão, o peso sai da mochila dos dois. Olha que interessante, o peso sai da mochila dos dois. Às vezes, a disposição de esquecer e perdoar pode causar o prolongamento da vida de uma pessoa neste mundo, mesmo que Deus tenha decretado que a sua hora já chegou. O Talmud relata, aqui em Rosh Hashanah, no tratado de Rosh Hashanah, vejam que nós falamos antes sobre esse acordar bem, sobre tirar este peso, mas nós vamos ver o Talmud numa coisa mais profunda, sobre dias mesmo de vida.
é uma metáfora, mas geralmente é levado muito a sério, que é bom, porque é como se realmente, no momento que você faz é uma boa ação, vamos dizer assim, mas enfim, que você se livra disso, que você perdoa a pessoa, você merece ali um dia a mais, como se fosse assim. Rav Huna, o filho de Rabi Yehoshua, ficou doente. Rav Papa foi visitá-lo. Ao perceber que estava inconsciente, Rav Papa disse a eles, aos assistentes do Rav Huna, preparem provisões para ele, ou seja, providências para o seu enterro. No final, Rav Huna recuperou-se. Eles, os assistentes de Rav Huna, lhe perguntaram ao Rav Huna, o que viu enquanto estava inconsciente, já que eles estavam até já preparando as coisas para o enterro, porque ele estava muito mal, mas de repente ele volta à vida, ele acorda, ele tem mais uma chance ali, então ele pergunta o que foi que ele viu, e ele diz, de fato foi assim que a minha morte tinha sido, de fato foi assim que a minha morte tinha sido decretada. Mas Deus, bendito seja Ele, os instruiu. Por ele não exigir a sua medida, não sejas exigente com ele. Assim está escrito, ele perdoa as transgressões e esquece os pecados. Isso é Mirá 7:18. De quem ele perdoa os pecados? Daquele que deixa passar, os pecados, que deixa passar as coisas que lhe fizeram. Lembram que nós vimos. Vou ler a máxima do dia 116 para nós entendermos. Deus perdoa os pecados de quem? Nesse caso aqui, perdoou do Rav Huna. Daquele que deixa passar o mal que lhe causaram. Ele deixou passar o mal que lhe causaram. Então, de repente, ele voltou à vida. Nós não sabemos exatamente onde está a parte, isto é verídico, é contado como um fato verídico. Nós também não sabemos, aqui vamos dizer assim, ele voltou, porque ele podia estar num coma, ele voltou porque ele perdoou as pessoas, porque ele fez aqui como no dia 16, deixou passar o mal que lhe causaram, Nós não temos esta certeza absoluta, porque existe toda uma parte da medicina, uma parte da saúde, como é que ele voltou. Mas o que interessa é o que ele disse que viu. Então, novamente eu vou ler aqui o que ele disse que viu. De fato, foi assim que a minha morte tinha sido decretada. Mas, ela tinha sido decretada naquele dia, mas Deus, bendito seja Ele, os instruiu. Por ele não exigir a sua medida, não sejas exigente com ele. Lembram que nós falamos sobre midá kineged midá, quando não diz respeito a realmente a flecha bumerangue, mas quando a gente quer exigir justiça de alguma coisa, como assim me fez aquilo, eu quero dar o troco, quando a gente não tem esse ódio, essa raiva, porque isso não tem nada a ver com justiça. Nós achamos que isso é justiça, mas não é. Não é? O que é justiça? Ajustar ali as morangas na carroceria do caminhão. O que é ser justo realmente? O que é esta medida por medida? Às vezes você tem uma reação simplesmente chamada de reação reativa, quer dizer essa redundância. Você é reativo. Você não deitou no travesseiro, você não dormiu e pensou acordar outro dia com os pensamentos mais organizados, não é? Mais bem dormido, mais descansado, vendo que o problema é bem menor, vendo que aquele mal que lhe causaram talvez não seja tão mal. Também podemos ter aqui naquele acordar melhor que aquele mal serviu para alguma coisa e tudo mais. Quando nós não guardamos rancor, quando nós não guardamos mágoa, tudo isso quer dizer o que ele disse. O dia estava decretado para aquele dia, mas de repente, por eu não ter exigido medida por medida, por eu não ter exigido, não ter sido reativo e tudo mais, eu tenho uma chance a mais. Então, metáfora ou não, vida real ou não, a mensagem é essa: não seja reativo, dê um tempo, não perdoe, não fique guardando aquele mal que lhe causaram. E a gente vem trabalhando sobre isso, e isso é muito importante. Isso serve nesse momento aqui justamente para aquele que, por exemplo,
ouviu de alguém que outra pessoa havia feito Lashon Hara sobre esse. Quando nós falamos na parte de Lashon Hara sobre esse instituir, né, instruir ali este ódio gratuito, nós vemos aqui um contrário disso, serve para essa pessoa ouviu, mas não reagiu. Só que não são todos, então o que nós devemos fazer por um lado é evitar. Uma é não escutar o Lashon Hara, outra se escutou não vai contar para o outro. E você, que é aquele lá, não seja a ponte, não conte para aquele a qual falaram o Lashon Hara. Então tudo isso nós podemos entender nesta parte filosófica aqui. Ele não reagiu, né? Quem sabe ele seja aquela pessoa da qual falaram, ele não reagiu. Portanto, devemos constantemente nos apegar a este atributo sagrado. Dessa forma, será bom para nós neste mundo e no mundo vindouro. Nós não vamos entrar aqui no que é ou não o mundo vindouro. Você deve ter aí o seu entendimento de um lugar maravilhoso, seja como for. O mundo vindouro, seja como você entenda, aqui nós estamos falando de pós-morte. Depois da morte, do que acontece depois, até mesmo na nossa própria volta para a Terra, mas nós vamos entender que é o depois, é neste mundo agora que estou vivendo, com este corpo, com esta fala, com este emprego, com esta família, e este outro mundo vindouro, recompensas aqui e lá, e esse entendimento que ele fala, dessa forma será bom para nós neste mundo e no mundo vindouro. Neste mundo ele ficou vivo. No mundo vindouro, ele já vai sem um peso na mochilinha. Foi um dia curto, nós encerramos aqui a sessão 3, né? A parte 3 da sessão 3, eu vou recapitular para vocês tentarem entender onde nós estávamos. Então, a sessão 3 é dando ouvidos ao Lashon Hara, eu estou lendo. A primeira parte nós falamos das proibições e das diretrizes do Hafetz Haim. A segunda parte nós falamos sobre a escuta construtiva, lembrando que nós estamos dando ouvidos, não é mais a boca simplesmente. Então a escuta construtiva quando nós precisávamos, deveríamos ter escutado mesmo porque era importante e podemos agir em prol de alguma paz, ali, em prol de alguma coisa boa, não é? De um bem comum. Não é? E a terceira parte, acreditando em Lashon Hara, aquele momento onde que nós acreditamos, aquele momento onde que nós não devemos acreditar, aquele momento que nós precisamos realmente ter o discernimento que nós aprendemos nas duas outras partes e em todo o restante, né, os 100 e poucos dias antes que nós viemos trabalhando na sessão 1 e na sessão 2. Então, a próxima sessão no dia 118 vai ser a sessão 4, as leis do Rehilut. Lembrando que o Rehilut é aquele discurso que causa ódio. Nós vamos falar sobre isso. E a primeira parte vai dizer respeito às muitas formas de fofoca. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido a mensagem do Hafetz Haim e que vocês estejam vendo, como eu disse no dia 116, essas coisas, essa oportunidade de nós utilizarmos isso na nossa vida prática, que vocês estejam vendo isso como eu estou vendo, como eu disse, todos os dias da minha vida, desde que comecei a estudar, a treinar, não fazer Lashon Hara, a estudar o Hafetz Haim. Comente aqui embaixo se você conseguiu arrematar aqui, costurar aqui essa sessão 3 de dar ouvidos ao Lashon Hara. Se você já entendeu quando você deve dar ouvidos, quando você não deve dar ouvidos, quando você deve dar ouvidos, mas não levar adiante, quando você deve dar ouvidos e relatar e denunciar o fato, quando você deve não ser a ponte, quando você deve ser, o que você deve evitar e mais ainda, como é que você faz para realmente perdoar de forma genuína, ter um arrependimento após um remorsinho e um arrependimento que te leve ao verdadeiro conceito, ao verdadeiro significado deste arrependimento, ao verdadeiro significado da tshuva, que é retornar ao status quo antes, né, deste pecado e retornar aquilo que é mais divino em nós.
não é? Para sermos sábios e merecermos aqui e no mundo vindouro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos rumo ao dia 118, a quarta sessão do Hafetz Haim. Uma lição a cada dia. Tchau!